Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e eu recebi uma dúvida em um ao vivo que eu fiz aqui no canal, em que a pessoa, que é a Linda Lima, escreveu o seguinte: tenho colesterol alto, minha nutricionista passou uma dieta, mas não baixou. Então, Linda Lima, muito obrigado pela sua pergunta. Eu já a respondi na ocasião, desse ao vivo que eu fiz aí. Porém, eu vou utilizar a pergunta que ela fez, que é uma pergunta real, ou seja, é uma dúvida que pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, por isso que eu venho fazer esse vídeo, para falar sobre esse assunto, para que eu possa ajudar outras pessoas que tenham dúvidas parecidas ou dúvidas sobre a questão do colesterol alto, como é que entra a dieta nessa questão aí. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, se inscreve neste canal, é muito fácil. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, clica aí, depois ativa o sininho, porque assim o YouTube se encarrega de avisar a você toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, quando o assunto é colesterol aumentado, existem algumas questões que a gente precisa levar em consideração. Uma delas é o quanto que deu aumentado. Por exemplo, quando você faz o exame de sangue do colesterol total, os laboratórios recomendam que esteja até 200, aquele númerozinho lá, 200, acima disso passou do normal, ou seja, está acima. Só que você concorda que 205 está acima? E 290 também está acima, só que será que tanto faz 205 ou 290? É a mesma situação? Não, Ou seja, você tem um limite considerado como seguro para a sua saúde, porém, o quanto que aumentou no seu caso aí, Vamos supor que você que esteja me assistindo está com o colesterol aumentado no momento. Então, vai depender muito do quanto que está aumentado. Imagina, uma pessoa que tem 205, muito provavelmente essa pessoa consegue reverter isso, abaixar para um padrão de normalidade, apenas com mudanças no estilo de vida, sem uso de medicamento necessariamente. Então tem que levar em consideração o quanto que está aumentado, há quanto tempo isso vem acontecendo e avaliar as frações, As principais são o HDL, colesterol, e o LDL, colesterol. Então a gente tem que avaliar um contexto. Quando eu digo a gente, o profissional que for te avaliar, Além disso, nesse caso aí da pergunta, a pessoa disse que seguiu até, a dieta de uma nutricionista, só que não abaixou. E aqui o que eu faço de comentário para vocês é o seguinte, A depender da dieta que você siga, por exemplo, para baixar o colesterol, é importante que você tenha em mente que você não vai necessariamente reverter esse colesterol aumentado em questão de dias. Como eu disse, vai depender do quanto que você chegou com colesterol aumentado. Você chegou com colesterol de 350 ou de 205? Você concorda que quem está com 350 de colesterol total, muito provavelmente vai demorar um pouquinho mais para normalizar do que uma pessoa que chega com colesterol de 205, que está só um pouquinho aumentado? E a ideia que as pessoas podem, de repente, ter para ajudar a entender como é que isso pode funcionar é a seguinte: às vezes a pessoa levou anos se alimentando mal, com inatividade física, ou seja, sedentarismo, e aí o colesterol aumentou por conta desses motivos aí, Vamos supor que foi por conta disso, por hábitos de vida inadequados. Só que a pessoa já faz esses hábitos há anos. E aí a pessoa, quando detecta que há um problema, às vezes a pessoa quer solucionar em uma semana. Se eu repetir meu exame de sangue em uma semana e a dieta ali não ter funcionado, é porque a dieta não funcionou, não é bem assim. Então tem que levar em consideração novamente o quanto que está aumentado e aí esperar um tempo proporcional para que haja tempo da dieta surtir efeito. E quando eu falo dieta, eu estou me referindo à alimentação propriamente dita, a suplementos, se o profissional considerar que também podem ser úteis para ajudar ainda mais nesse processo todo aí. E aí, também para trazer um exemplo prático disso, eu vou citar aqui um exemplo de uma paciente que eu atendi, Eu não vou lembrar aqui os valores do exame dela, porque já tem um tempo isso, mas eu vou citar aqui um número aleatório para dar uma ilustrada. Foi mais ou menos o seguinte:
ela chegou no consultório, ela queria dar uma emagrecida, mas ela também tinha um colesterol aumentado. Então eu vou chutar aqui que ela estava com um colesterol total de 270. Então, levando em consideração que o normal é até 200, o dela estava aumentado. Só que era um aumentado que eu falei pra ela, olha, dá pra gente trabalhar na sua dieta também para vislumbrar a possibilidade de, além do seu emagrecimento que você quer, né? A gente pode também trabalhar na dieta para ajudar a reduzir esse colesterol aí. Esse exame de sangue, né, ela já trouxe na primeira consulta porque ela tinha acabado de fazer, então era um exame de sangue bem recente, então ela já chegou com esses exames e aí eu utilizei aquilo como complemento, né, na avaliação dela, e o que é muito importante, para que eu já fizesse a dieta pensando no emagrecimento, que era o que ela queria, mas também pensando nessa questão do colesterol dela, que estava naquele momento aumentado. E aí, inclusive, ela ficou preocupada, né, cogitando a possibilidade de repente, ela precisar usar medicamento para a questão do colesterol. E eu falei para ela, né, que olha, eu sou nutricionista, não posso prescrever medicamento, então não é, né, o caso aqui. Mas o que eu falei para ela é que o medicamento, se fosse necessário, né, aí seria com o médico que ela fosse, né, fazer uma consulta depois à parte, mas independente de medicamento, um medicamento ali para baixar o colesterol, ele não trata a causa. Considerando que a causa seja, né, uma má alimentação, uma inatividade física, o tratamento aí para tratar a causa é, por exemplo, cuidar da alimentação, se exercitar. Então eu, como nutricionista, eu iria cuidar da questão da alimentação. E aí na conversa ali ficou entendido que provavelmente a gente iria conseguir reverter esse processo sem uso de medicamento, até porque medicamento, né, pelo menos falando nessa questão do colesterol, ainda que ajude a baixar, mas tem, né, os possíveis efeitos adversos, efeitos colaterais. E em todo caso, né, o colesterol dela, ela não chegou lá com um colesterol de, sei lá, 400, que até eu poderia ficar alarmado e falar, olha, vá ao médico quanto antes, porque isso aqui tá muito alto, muito mesmo. Não, ela chegou com colesterol aumentado, mas que eu vi que tinha possibilidade de reverter em um curto a médio prazo. E aí o que foi que aconteceu? Eu prescrevi a dieta, ela seguiu por 30 dias e aí retornou lá para eu avaliar com um novo exame de sangue. E aí a taxa do colesterol total reduziu, não chegou a reduzir para abaixo de 200, porque é aquilo. Foram 30 dias, às vezes não é ainda o suficiente para reduzir o colesterol do jeito que ela chegou para mim. Mas já tinha reduzido, então sei lá, um chute, tá? Se chegou com 270, reduziu para 230. Então é aquilo, ainda estava aumentado, mas já tinha reduzido. E qual era a perspectiva? De que continuando esse acompanhamento ali nutricional, em mais um mês, de repente, com mais um tempo, iria reduzir mais e até chegar a um momento em que realmente estaria tudo normalizado. Agora, se fosse um caso de uma pessoa que chegasse com colesterol um pouquinho acima do recomendado, e aí eu fosse fazer esse trabalho aí, né, de tentar mudar isso somente com a alimentação, e eu verificasse que a dieta sozinha não estaria funcionando, ainda que o colesterol estivesse só um pouquinho aumentado, sei lá, 230, é algo a se pensar de que talvez não sejam somente os hábitos dela que estejam influenciando naquilo. Às vezes pode ser um caso de uma pessoa que tenha alguma alteração genética, que tenha uma predisposição genética, que tenha uma hipercolesterolemia familiar, que é um caso de uma pessoa que, mesmo que cuide da alimentação, ainda tem, né, uma grande chance de ter um colesterol aumentado. Então, às vezes, num caso como esse, o medicamento realmente é imprescindível. Mas, em todo caso, qual é a grande mensagem aqui? A alimentação, os seus hábitos de vida, na maioria dos casos, né, não levando em consideração as exceções aí, né, que são questões genéticas, mas na maioria dos casos, são os hábitos de vida da pessoa que fazem com que a pessoa desenvolva um aumento do colesterol para além do normal. Portanto, levando isso em consideração, na maioria dos casos, o tratamento pode ser feito de forma natural, cuidando dos hábitos de vida, cuidando da alimentação. E para cuidar da alimentação, o profissional que você vai buscar ajuda é um ou uma nutricionista, que é quem cuida da dieta, né, e prescreve dietas. E só mais uma questão aí, né, envolvendo o exemplo da paciente que eu trouxe aqui. Eu lembro que eu cheguei, né, a sugerir uma suplementação, ou seja, além da dieta ali, da alimentação que eu iria orientar, eu também sugeri uma suplementação.
Só que ela não queria. Além dela ficar preocupada, né, como eu falei, da questão de será que eu vou precisar usar medicamento, ela também não queria usar nenhum suplemento. Mesmo que eu tenha explicado que, olha, esse suplemento aqui ele é natural e tal, ela falou que não queria. Ela queria realmente um tratamento baseado naquilo que é natural, por comida, pela alimentação. Então, obviamente, eu respeitei isso. Então, sem suplemento nenhum, somente cuidando da alimentação, que, né, não é somente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Somente com isso, ela já tinha tido um resultado bem significativo em apenas um mês. Quem sabe até se fosse uma outra pessoa que tivesse até aceitado usar o suplemento que eu tinha sugerido, talvez tivesse reduzido ainda mais. Então, é isso. Tudo é uma questão de estratégia, de acompanhamento. Porque por mais que seja óbvio, não custa nada a gente ressaltar aqui, que é o seguinte: como é que eu vou saber se a minha conduta que eu estabeleci para aquela pessoa, como é que eu vou saber se resultou em alguma mudança positiva ou não? Se a pessoa retornar, se a pessoa fizer um acompanhamento. Agora, se a pessoa vai a um nutricionista para baixar o colesterol, segue a dieta, aí depois de um tempinho, não sei quanto tempo, viu em um novo exame de sangue que não abaixou o colesterol, aí já acha que a dieta que foi ruim, que o profissional é ruim e não volta, aí fica difícil. Não estou dizendo que esse é o caso da pessoa que me perguntou aí, tá? Que eu mostrei no início do vídeo. Não, eu apenas estou dizendo aqui agora que tem gente que faz isso, né? Então, converse. Se você não conhece nenhum profissional, né, nenhum nutricionista, de repente procure, né, alguma indicação de algum amigo ou alguma amiga que já tenha ido a esse profissional e que tenha gostado. Enfim, busque referências e veja se você consegue se identificar com a conduta desse profissional. Percebam então que de uma pergunta, que foi a que eu mostrei no começo do vídeo, eu abri margem para o tópico que é o assunto do colesterol, e aí eu fui falando diversas situações que são da realidade mesmo. Então você aí que está me assistindo, absorva aquilo que você considera que se aplica a você. No mais, espero que eu tenha contribuído de alguma forma positivamente. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo. Se você quer perguntar alguma coisa, escreva aqui embaixo. Se você simplesmente puder avaliar o vídeo, se você gostou, escreva, que eu quero saber. Compartilhe o vídeo com quem você considera que possa se interessar com mais informações. Na tela eu deixo aqui as minhas redes sociais. Confere aqui na descrição um vídeo que eu deixo especialmente para você que quiser saber mais sobre os benefícios e a importância do colesterol para a saúde humana. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha aqui que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.